Estamos aqui carregando. Instagram já está ao vivo. Facebook já está ao vivo. E a gravação aqui também já está ao vivo. Estamos aqui com a tecnologia, com 2 celulares e um notebook. Um notebook ligado à rede Wi-Fi da NET. Wi-Fi da NET. O celular aqui do Instagram está pela Claro, sem Wi-Fi, para não carregar. E o outro celular aqui fazendo a gravação do vídeo. Então estamos em tritecnologia, sendo 2 ao vivo, Instagram e Facebook. Aguardando aqui para dar às 16 horas e para nós começarmos então a nossa live. O pessoal está chegando, já está entrando gente. Eu não vou poder, infelizmente, responder a ninguém aqui agora. Vou responder depois, né? Obviamente a todos. E vamos partir para o objetivo que a gente só tem no máximo 1 hora de live, que é o limite do Instagram. Nós fizemos uma pergunta, né? E a pergunta foi: para quem você estende a sua mão? Ou a sua mão você estende para quem? Vou falar bem sobre 5 personagens que estão aqui, cada um em cada dedo dessa mão. Mas eu queria começar essa minha história de quase 74 anos de vida política, que eu nasci em 1946, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Eu nasci, morava no Meia, caçula de meia dúzia, e o papo que corria era a ameaça da Terceira Guerra Mundial, a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia. Então aquele terrorismo de Terceira Guerra Mundial, e eu nasci justamente nesse momento, depois final da Segunda Grande Guerra Mundial. 1946. Pois sim. Em 1946 houve uma Assembleia Nacional Constituinte. Foi construída a Constituição de 1946. Os períodos anteriores eram períodos ditatoriais, ditador Getúlio Vargas, décadas de 30. E nessa eleição, foi a primeira eleição por voto depois da final da ditadura Getúlio Vargas. Na primeira eleição, em 1946, junto com a Constituinte, com a nova Constituição, foi chamada de Nova República. Quem ganhou pelo voto foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ganhou e ele fez o primeiro governo até 50. A partir de 50, ele teve um opositor ferrenho chamado Carlos Lacerda, que era o dono do jornal Tribuna da Imprensa. Carlos Lacerda foi governador do Rio de 60 a 65, foi deputado federal de 55 a 60, e Lacerda foi praticamente o estopim para o final do governo Getúlio Vargas. Eu, quando tinha 8 anos, em 1954, Getúlio Vargas suicidou-se com um tiro no peito no Palácio do Catete. Eu tinha 8 anos. E o motivo desse tiro no peito foi que Lacerda, que era o seu maior opositor, sofreu um atentado na Rua Toneleira, em Copacabana, quando vinha à noite de uma palestra que ele fez no Colégio São José, na Tijuca.
sofreu um atentado a bala, tiro. Um dos tiros pegou no pé do Lacerda e o outro tiro matou o Major Rubem Vaz, que era da Aeronáutica, era um dos apoiadores do Lacerda, então funcionava até como amigos de segurança. A morte de Rubem Vaz desencadeou um processo político estúpido. Testemunhas viram e foi provado que o inquérito acusou o Gregório, que era o segurança principal, guarda de honra do Getúlio, e o irmão do Getúlio, Benjamin Vargas. Isso, estamos falando de 5 de agosto de 1954, foi quando houve o atentado à bala contra o Lacerda e morreu o Rubem Vaz. 5 de agosto de 54. 19 dias depois, em 24 de agosto, o Getúlio suicidou-se. O Getúlio, ele era amado de montão, e eu queria fazer essa ressalva aqui nessa apresentação para falar para todos os meus amigos, para a gente baixar um pouco a bola do estresse, das ameaças, né, das desavenças por política, porque no dia que Getúlio morreu, e a minha mãe era Getúlio doente, por todas as conquistas que Getúlio Vargas trouxe desde a época da ditadura e pós-ditadura para o povo brasileiro, que estão aí na história e que ninguém pode pode ir contra. E a minha mãe, quando os aviões carregando o corpo do Getúlio saíram do Santos Dumont e passaram por cima do Merre, aquela frota de aviões, muitos. Eu me lembro que eu estava no corredor e todos nós saímos para ver os aviões que estavam levando o corpo de Getúlio para São Borja. Na hora que os aviões passaram em cima, assim, lá de casa, no Meia, a minha mãe teve um acidente, ficou paralisada ao lado esquerdo todo do corpo, um acidente vascular, e demorou talvez uns 2 anos para recuperar tudo. Minha mãe era getulista doente, meu pai adorava o Lacerda, porque o Lacerda tinha uma dicção maravilhosa e tinha um posicionamento muito claro acerca de tudo que estava acontecendo. Então, eu aos 8 anos, eu tenho essa marca de ver a minha mãe paralítica de todo o lado esquerdo por causa do Getúlio Vargas. Quis o destino que em 1958, 4 anos depois, quando eu tinha 12 anos, o meu pai fosse contador-geral da República do governo Juscelino Kubitschek. E eu me lembro que nós íamos com ele todo sábado para o Ministério da Fazenda, ele trabalhando lá nos balanços, e a gente ficava correndo por dentro do Ministério com aqueles andares, naquelas escadarias de mármore, né? E ele, pouco antes de ir embora, deixou comigo vários pertences, reportagens de jornal, das coteagens, notícias de jornal de corrupção naquela época. Em 1959, 60, eu distribuía santinho para o tio Paulo. O tio Paulo era candidato numa banca na rua Dias da Cruz, e a gente distribuía santinho porque as eleições tinham voltado depois do grande período de ditadura. Em 1964, quando aconteceu a Revolução, eu tinha os meus 18 anos. Quando eu completei 18 anos, foi na Revolução. E fui preso no seio da Central, junto com meu amigo Marcos Rodrigues, que está aí, está vivo, tem a minha idade, colega de trabalho também. Fomos levados para a delegacia da Central como terroristas por depredação de trem, sem ter feito nada. Ficamos um dia presos, de 7h30 da manhã até umas 10 horas da noite, quando nos libertaram, porque o senador Gama Filho foi lá nos libertar. Talvez nós não estivéssemos aqui hoje se não fosse pelo senador Gama Filho. Então, isso foi em 64, na Revolução. Quando eu tirei meu título de eleitor, eu não pude votar. Em 1969, com 23 anos, eu entrei na CTB e fiz a minha carreira de 1975
a 1998, durante 23 anos, eu exerci funções gerenciais. Gerente de distrito no interior, gerente de regiões, pegando vários distritos, 50, 60 municípios, onde ali nós tomávamos conta de tudo, era como se fosse uma presidência, desde rede externa, tecnologia, estação telefônica, comercial, administração, toda a parte de prédios, estrada de acesso, viatura, era uma gestão integrada. E nós nos relacionávamos muito nessa função com prefeitos, com vice-governadores, com deputados federais, estaduais, vereadores, juízes de todos os fóruns, de todos os tribunais. Então, 23 anos de muita liga, muito contato com o político, mas graças a Deus sem ceder nunca a nenhuma situação para proveito próprio ou para que deixar que se aproveitassem da Telerge. Nessa história, nós tivemos Getúlio Vargas em 46, suicidou-se assim em 54, depois veio Café Filho, JK assumiu em 55, Jânio assumiu em 61, Jânio renunciou porque não tinha o apoio do Congresso. Jânio só ficou 9 meses como presidente. Quando viu que não tinha o apoio do Congresso, veio com a bandeira da vassoura para acabar com a corrupção e renunciou porque não tinha o apoio do Congresso. Entrou o Jango, houve a crise e em 64 houve a Revolução. De 64 até 84, foi praticamente aí uns 20 anos da minha vida na Telerge. Eu fui gerente numa época de ditadura. Tancredo Neves, em 84, foi eleito com o voto do Congresso, foi o primeiro presidente pós-ditadura. Faleceu antes de tomar posse, aquelas histórias de Brasil. Assumiu Sarney, em 84, que ficou até 1988, quando entrou em 89 o governo, 88 o governo Collor, foi deposto por corrupção, acusado pelo próprio irmão. Em 89 entrou Itamar Franco, que era o vice, ficou até 92. Tinha o FHC como ministro da Fazenda, que ele fez o FHC presidente de 92 e ficou até 2000. 92 e 4, 96. Quando chegou em 96, o FHC, dizem, e a coisa está mais do que pública, comprou os votos dos deputados federais para se reeleger, porque naquela época não podia reeleger presidente. Depois entrou o Lula 2001 a 2009, a Dilma de 2010 a 2016, o Temer entrou para cumprir o finalzinho da Dilma, que foi deposta, 17, 18, e o Bolsonaro está aí desde 2019. Nesse período meu na Telerge, eu tive embates com 5 dedos malignos, diríamos assim. O primeiro dedo maligno foi no governo Sarney, era Antônio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações, famoso ACM, o homem da pasta rosa. Todo mundo que ameaçava denunciar em alguma coisa, ele mostrava a pasta rosa, que era tudo que ele tinha a respeito de todos os outros, e que se alguém denunciasse, ele entregaria. Era o Cunha daquela época, se chamava Antônio Carlos Magalhães. Ele, em 1985, eu era gerente de região da Baixada Fluminense, pegava vários distritos, até Angra dos Reis, Volta Redonda, e o ACM chegou lá para o Harold de Oliveira, da Telerge, um deputado que está aí do PFL, que agora é senador, foi eleito, e pediu para me tirar de chefe de região e botar uma outra pessoa da Telerge, porque essa pessoa era papagaio de pirata do Fábio Raunhete, que era um deputado, dono de colégio e universidade na Baixada Fluminense. Eu vou ler para vocês o currículo do Fábio Raunhete. Ele faleceu em 2005, deputado federal pelo PTB, 1988, na Constituinte. Em 1994, foi 2 mandatos de deputado federal, de 87 até 94.
Em 1994 foi condenado por desvio de verbas públicas. Foi obrigado a devolver mais de 460 mil reais. Depois foi vice-prefeito de Nova Iguaçu em 96. Teve mais de 16 processos, a maioria todos prescritos. É aquela coisa que fica parada lá no Supremo, o tempo anda e bate tantos anos e prescreveu. Fábio Ranhetti foi a primeira figura que apareceu no meu caminho e o Antônio Carlos Magalhães determinou ao Harold de Oliveira que me tirasse de chefia de região e botasse o José Pires do Carmo, papagaio de pirata de Fábio Ranhetti. Primeiro dedo. O segundo dedo, ele veio na figura do Cunha, que era secretário da campanha do Collor, quando o Collor se elegeu aqui no Rio, tomava conta do dinheiro, era o Cunha, embaixo do PC Faria. Teve um dia que mataram o PC Faria, até hoje ninguém sabe quem foi, né? Em 1990 e saiu em 1995. Como é que o Cunha saiu da Telerge? O Crápula, que desde 95 eu fiquei no encalço dele até a hora que ele foi para Curitiba, e eu fui lá em Curitiba cumprimentá-lo em frente ao prédio porque ele estava preso. Essa foi uma coisa que eu botei na minha cabeça. Fui para Cinelândia de policial. Um que eu queria muito ver em cana era o bandido do Cunha. Cansaram de ameaçar que ele ia me botar na justiça e tudo mais. Então, em 95 eu liderei uma reunião, isso é público e notório, os meus amigos da Teleste estão aí. Liderei numa reunião gerencial um movimento para que, se o FHC mantivesse o Cunha na Telerge, porque quando trocou o governo, né, do Itamar para o FHC, se ele mantivesse o Cunha, todos os gerentes de departamento renunciariam. Quem liderou esse movimento fui eu. Mandamos carta para o presidente da República e ministro das Comunicações, presidente da Lebras, para que isso não acontecesse o nome dele. Graças a Deus, ele não continuou. Botaram ele para fora e ele foi roubar na SEDAI, foi roubar na Coab, foi roubar em outros lugares e ficava roubando até o dia que foi preso aí. O segundo dedo foi o dedo Cunha. Eu tenho certeza que naquele dia daquela reunião, se a gente não conseguisse tirar ele da Telerge, eu seria demitido, porque na reunião estava o chefe de gabinete dele e que ficou vermelho o tempo todo, e eu seria a primeira bola da vez, com certeza, em função daquele evento. Bom, teve um problema operacional aqui, só um instantinho. Voltando aqui no Instagram, tudo bem. O segundo dedo foi o dedo do Cunha. O terceiro dedo, muito interessante, foi o dedo do Roberto Jefferson, quando em 1993, por aí, eu chefiava a região interior Baixada, que tinha distrito Baixada, distrito Petrópolis e distrito era Volta Redonda, que ia até Paraty. E tinha um chefe de distrito em Petrópolis que era papagaio de pirata do Roberto Jefferson. Inclusive tinham N histórias, que o motorista dele ia toda semana nos açougues de Petrópolis pegar carne, uma série de histórias. Eu assumi a região e mandei ele procurar outro lugar, que ali ele não ficaria. No mesmo dia à tarde, o Roberto Jefferson ligou para o meu diretor, que está aí vivo, Eduardo Levi, pedindo para o Levi me destituir, porque eu tinha destituído o papagaio de pirata dele. O Levi mandou ele para aquele lugar e eu continuei. Falei 3 dedos aqui, né? Antônio Carlos Magalhães com o Fábio Ranhetti.
falei o dedo do Collor com Cunha e falei o dedo do Roberto Jefferson. Vou passar para o dedo número 4, que é um senhor que está aí com a corda toda, sempre beliscando, chamado Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, quando chegou no final do seu primeiro mandato, que era de 94 até 98, quando chegou em 96 por aí, ele começou um movimento para que o Congresso aprovasse a reeleição de presidente da República, que ele queria ficar por mais um mandato. Fernando Henrique Cardoso, o canhotinho aí, aquele que ajudou a acontecer a Revolução e ajudou a acontecer os 20 anos de ditadura, essa é a realidade. Eu nunca fui favorável à ditadura nenhuma delas, muito menos a brasileira, Eu fui favorável à Revolução que salvou o Brasil de um incêndio. Agora, eu queria que aquela Revolução chamasse logo as eleições em 6 meses. Infelizmente, isso não aconteceu. Mas, infelizmente, tem muita gente aí que não gosta da ditadura brasileira, mas aprecia todas as outras, até leva o nosso dinheiro para lá, né? Então, seu FHC, eu estava um dia no meu primeiro dia de férias, tinha entrado na minha quadra de voleibol, era em janeiro, primeiro dia de férias, o orelhão do quiosque da Margot tocou, porque aquela orelhão recebia ligação também, né? Orelhão comunitário. E a Margot do quiosque falou: Maurício, tem uma ligação aqui. Eu fui atender a ligação e era uma ligação que o meu diretor estava dizendo que o Serjão, que era o ministro das comunicações da FHC, tinha acabado de ligar para o presidente da Telege determinando que ele trocasse um gerente de distrito meu, tirasse o de Campos, levasse para Niterói, e tirasse o de Niterói e levasse para Campos. Porque o que estava indo de Niterói para Campos era amigo de infância do Paulo Feijó, e o Paulo Feijó estava votando na reeleição do Fernando Henrique, era um deputado federal, e que estava ganhando os R$200 mil, além de algumas nomeações. E foi essa nomeação lá em Campos. Eu falei para o meu diretor, comecei a rir, né? E falei: olha, eu não sou mais chefe de departamento, porque isso comigo não vai acontecer nunca. Então você me depõe aí, eu estou de férias, né? Quando eu voltar eu já vou para outro lugar. Não aceito, até porque eu estava liderando um processo desde 92 em Niterói, que era um projeto arco-íris, que rodava o Brasil inteiro, congressos, seminários internacionais, e empresas privadas como a Cesita, a Companhia de Energia do Paraná, do Rio Grande do Sul. A gente fazia palestras pelo Brasil inteiro, levando o embrião do que hoje é a pedagogia da sustentabilidade, que nós estamos levando para o mundo inteiro. O trabalho que começou em 92. Eu abdiquei disso tudo, larguei esse posto, porque jamais eu aceitaria uma imposição tão absurda dessa, ainda mais para atender a fins corruptos. Viu, seu FHC? A fins corruptos. Eu falo o que eu ouvi. Eu ouvi de um diretor meu que aquela troca, o presidente da Telege já tinha acertado com o seu ministro e era para pagar a moeda de troca da sua reeleição, aprovação da sua reeleição. Deputado Paulo Feijó. Agora, quem era o deputado Paulo Feijó? Era um deputado federal de Campos, do PSDB, do partido do FHC, conhecido como o homem da máfia dos sanguessugas. Vocês vão se lembrar, ele foi condenado a 12 anos de reclusão, porque eles aprovavam emendas para comprar dinheiro para as ambulâncias, compravam as ambulâncias superfaturadas e levavam por fora. O condenado era o capanga principal da máfia dos sanguessugas. Depois transferiram a punição dele para a prisão domiciliar. Esse desgraçado já morreu também. Graças a Deus a vida faz o serviço também
por nós. Falei então no quarto dedão, que é do FHC. Eu vou falar num dedo bonito também, que está muito na moda agora. É o dedo do Dória. O Dória já cruzou no meu caminho. Cruzou não, porque eu não deixei. Eu não deixei. O do Dória foi muito interessante, gente, porque eu no ano de 2000, um particular aqui antes do Dória, eu estava em 99 na Embratel em São Paulo, eu me aposentei na Teles em 97. Então eu estava em 99 na Embratel em São Paulo, fui implantar com o Paulão lá uma diretoria de venda, né, Paulão? Aquela diretoria barra pesada, Embratel entrando no mercado, né, comercial. E eu conheci muito em São Paulo, toda São Paulo, e quando a missão foi cumprida lá, eu voltei para o Rio e marquei e dei umas idas a São Paulo. Fui em vários municípios em volta de São Paulo apresentar na Secretaria de Educação o projeto Arco-Íris já modelado para o segmento educacional. E aí marquei com a Secretaria de Educação de São Paulo uma apresentação no auditório, um auditório com 400 diretoras. O Ilcélio foi comigo, Ilcélio Miranda Lima, tá aí em Campinas, meu querido. E o Ilcélio foi comigo, ele era o homem do retroprojetor. E nós apresentamos lá o trabalho. E eu me lembro bem que assim que nós acabamos, a secretária de Educação falou assim: Maurício, vai para o Rio que vocês vão ter notícia boa. Eu cheguei no Rio, passou alguns dias, ela ligou: olha, vem para cá, vamos fazer um contrato, vamos botar isso em todos os colégios de São Paulo e coisa e tal. Eu fiquei eufórico, né? Passaram-se mais alguns dias, a Nilceia Pita denunciou o Pita, que era o prefeito de São Paulo, de corrupção. Vocês estão lembrados, a Nilceia Pita? Denunciou o Pita foi tirado de prefeito de São Paulo, entrou o Regis, que era o vice-prefeito, e a secretária me ligou, falou: Maurício, aquilo está de pé, vamos vir para cá, o Regis já topou, vamos botar isso para frente. Aí eu fui para São Paulo, começamos a esboçar um contratinho para levar aquilo para todas as escolas e tudo mais, e depois eu entraria nos municípios em torno de São Paulo, que eu já tinha visitado todos eles. Eu sei que passou mais 15 dias, o Celso Pita deu a volta e voltou, né, o corrupto voltou a prefeito. E aí a secretária de Educação me ligou e falou: Maurício, o clima está horrível, era junho, vai ter eleição em novembro, não tem nenhuma chance do Celso Pita ganhar, todo mundo agora sabe como é que a corrupção está desenfreada aqui, e eu acho até que você nem vai querer atrelar isso que você está trazendo, que a base é valores, numa coisa dessa que é Celso Pita e o que está acontecendo aqui hoje. E ela falava isso porque ela era do corpo de educadores, né? Era uma secretária que era do corpo. Eu falei: tudo bem, não tem que acontecer, né? Bom, isso foi no ano de 2000. Aí, em 2004, eu saí de vez da Embratel, depois de complementar ao lado do peixe, ensinar a pescar, e aí a pedagogia está pronta também por causa desse final da Embratel, que eu fui o gerente top na Embratel no Brasil inteiro, em 93. E aí eu falei: agora está na hora da gente ir à luta. Não tinha pensado ainda em instituto. Em 2004 eu comecei a visitar os empresários de São Paulo, presidente de empresa. E aí eu estava em São Paulo e um amigo meu, que é amigo, é parente, porque é ligado a uma cunhada minha, ele falou: Maurício, já que você está em São Paulo, deixa eu te apresentar uma pessoa muito importante para você. Joana Cardoso, tem uma advogada famosa em São Paulo, tem um escritório maravilhoso na Consolação. Eu falei: tudo bem. Marcou para o dia seguinte, eu fui lá, né? Entrei naquele escritório suntuoso na Consolação, um andar inteiro, Joana Cardoso. Fizemos a reunião, começamos a reunião e tudo mais. Eu com o meu notebook. Eu abri o meu notebook, comecei a mostrar. O telefone dela tocou. O telefone dela tocou e ela começou a falar: não, já depositei os $100 mil. Não, já está na tua conta. E ficou aquela coisa assim meio estranha, né? Eu já comecei a me sentir meio incomodado, né? E o meu amigo que me indicou ir lá, e a mulher dele, e a Joana Cardoso sentada lá na mesa falando isso ao telefone. Quando ela desligou o telefone, ela falou assim: é o José Inácio. Falou para a pessoa que me levou lá. José Inácio me enchendo o saco de novo.
Volta e meia me liga para pedir para depositar os 100 mil dólares na conta dele, não sei o que, papapá. Quando ela falou José Inácio, eu falei, meu Deus do céu, José Inácio, esse cara foi presidente da Telebrás, esse cara foi governador do Espírito Santo, esse cara foi preso por corrupção. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Né? Bom, a reunião andou, ela desligou, depois ela viu tudo que eu tinha que mostrar. Ela falou assim, Maurício, com quem que você está falando aqui em São Paulo? Eu falei, já fui no presidente da Telefônica, já fui no presidente da empresa de água, já ido uns 10 presidentes de empresa, tá certo? Para estar agendando depois os seminários. Aí ela falou, para tudo. Você em São Paulo não faça contato com mais ninguém. Eu vou marcar um sábado aqui. Vou trazer uma pessoa da minha confiança, da minha estrita confiança. Nós vamos sentar aqui 8 horas da manhã, sem hora para acabar. Acho bom você ficar preparado até para voltar domingo para o Rio. E eu perguntei, mas quem é essa pessoa? Ela falou assim, o Dória. O Dória naquela época, ele era apresentador de televisão. Era aquele cara que faz o meio campo. Dizem que na época que ele apresentava programa de televisão, ele cobrava 150 mil reais para ir dedicar a pessoa lá. É o que tá dito por aí, né? Patrimônio, disseram agora que é 150 milhões. Uma pessoa que nunca trabalhou. Viveu de lobby, né? Quando ela falou Dória, eu falei, pelo amor de Deus. Aí eu cá comigo, eu nem conheço esse tal de Dória, mas pelo que eu vejo naqueles programas de televisão, esse cara não me cheira bem. É aquele nome Joana Cardoso ficou batendo na minha cabeça quando saímos da reunião. Ela falou, Mauro, então te prepara para sábado, eu vou te ligar para tu voltar aqui. Quando saímos da reunião, meu amigo falou assim, mas tu conhece a Joana? Eu falei, que Joana? A Joana Cardoso, você não sabe quem ela é? Eu falei assim, não. É filha do Roberto Cardoso Alves. Aquele cara, o maior corrupto do Brasil. Olha onde é que me levaram. Roberto Cardoso Alves. Querem saber quem é? Roberto Cardoso Alves. Só para falar de José Inácio primeiro. Foi governador do Espírito Santo de 99 a 2003. Foi senador da República de 91 a 98. O Ministério Público Federal denunciou ele e foi cassado por sonegação de 4 milhões e meio. Pena de 5 anos de prisão. MDB, PMDB, PRN, PSDB, PST, PSDB, ou seja, sempre mudava para onde a boca era boa. Zé Inácio. Roberto Cardoso Alves. Faleceu em 96 também, o bandido. Era advogado e agricultor. Foi deputado federal. PDC, Arena, MDB, PMDB, PTB. Foi cassado por 10 anos. De 67 a 79 por corrupção. Depois voltou e voltou a ser deputado federal. Ele era famoso Robertão Cardoso Alves, o primeiro corrupto do Brasil a ser cassado. Então, gente, eu falei aí nos 5 dedos da mão. Dória, FHC, Roberto Jefferson, Cunha e ACM, com os seus ligas, aqueles que eles roubavam junto. Então, essa é a minha história ao longo de 74 anos. Graças a Deus, nunca regateei para nenhum deles. Quando eu voltei de São Paulo, só para fechar o negócio da reunião com a Joana Cardoso, no avião, na volta, eu falei assim, eu não volto para São Paulo, porque eu estou trazendo de valores. Eu vou me atrelar a quem? A essa gente? E agora eu estou conhecendo quem é o tal do Dória. Mas pelo famoso, diga-me com quem andas, que eu te direi quem sois. Eu já sabia quem era o Dória, desde o dia daquela reunião, que eu presenciei assim a menos de 1 metro, a Joana Cardoso falando para o José Inácio, já depositei os 100 mil dólares. E depois a Joana Cardoso dizendo, esse mala me liga
frequentemente perguntando pelos depósitos dele. Então, gente, a minha pergunta é: diga-me com quem andas. A minha pergunta é: para quem você estende a sua mão? Eu votei em todos que jamais eu votaria. Votei no FHC uma vez, votei no Lula para o FHC não entrar, votei no Aécio para Dilma não entrar, eu votei no Collor, pensando que ele ia acabar com o salário dos marajás, né? Então, seguinte, eu vou estar sempre do lado dos que respiram honestidade, verdade. Apesar das intempestividades, o que vale para mim é o caráter da pessoa. Então olha para trás e veja o filme da vida de cada um desses, o que eles já falaram no passado e o que eles falam hoje. Quantas vezes se contradisseram. E deem valor às pessoas que são verdadeiras, porque o perfeito não vai estar entre nós. Agora, não gasta a tua saúde, a tua energia, não briga com teus amigos por causa dessa laia política existente no Brasil. O Brasil só vai melhorar no dia que o Brasil tiver uma educação. Essa é a nossa batalha. Eu ia esquecer de falar um item muito importante. Em 2008, eu fui 2 vezes a Brasília falar com 2 ministros do Lula. Com o meu dinheiro. Fui com o Reinaldi e o Reinaldo. O Reinaldo está falecido, mas o Reinaldi está aí. A Brasília, falar com o Patrus Ananias. Fomos atendidos na sala do Fome Zero com o mapa do Betinho todo em grãos. O Patrus saiu 1 hora antes da nossa reunião, que ele foi chamado pelo Lula para uma posse de um ministro, porque o Lula mudava ministro toda hora. Toda hora o Lula mudava ministro. Então fomos atendidos pelo assessor-geral do Patrus Ananias. 1 mês depois eu voltei a Brasília para falar com Tasso Genro, ministro da Justiça, que me recebeu, 2 ministros Lula, muito elegantemente. Eu com um projeto da Escola Cidadania do Complexo do Alemão, logo depois da ocupação do complexo, que previa empregar 200 professores de cidadania. Era um projeto de 20 milhões. O Tasso Genro me encaminhou para o Ronaldo Teixeira, que era o secretário-geral do Território da Cidadania no Brasil. O cara reportava ao Lula diretamente e era o chefe de gabinete dele. O Ronaldo me atendeu muito bem, me indicou para uma outra pessoa e 2 semanas depois, essa pessoa me pediu para eu mandar o projeto para Brasília, mas aumentando a taxa administrativa em mais 10%. Sabe o que é taxa administrativa? É um custo no projeto que é referente à administração, né? Você tem que ter administrador para aquele projeto acontecer. Pediram para botar mais 10%, eu perguntei por quê, e a pessoa que me disse para botar mais 10%, me disse assim: eu estranho muito o senhor ter vindo a Brasília e não saber que tem que botar mais 10%. Governo Lula. Ministro Tasso Genro, Ronaldo Teixeira, seu assessor, que ele me indicou para botar os projetos para frente. Obviamente, eu nunca mais apareci lá. Durante os 15 anos de instituto, várias vezes eu me deparei com essa situação. Por isso é que eu banquei a obra do instituto a menos de 30 mil reais, que o Paulo de Tarso foi comigo na Fundação Telefônica em São Paulo, com aquela presidente que era ótima, e que ela doou 30 mil reais para o instituto, que nos permitiu até fazer um contrato de consultoria que permitiu depois gerar essa pedagogia. O resto foi do bolso dos fundadores e do Maurício. Enfim, para quem vocês estendem as mãos de vocês? Em 1980, numa ida minha a São João del Rei,
eu encontrei numa tacada só na igreja Jânio Quadros e